Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus novamente. E agora, sem mais delongas, nós vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Aqueles que nos visitam, nós já estamos na mensagem número 14, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos retomar esta mensagem da semana passada, encerrando o capítulo 4 e já seguiremos para o capítulo 5, o último capítulo desta carta, como eu disse, na 14ª mensagem em 1 aos Tessalonicenses. Ao longo da nossa caminhada, nós temos confirmado a mensagem central, o tema central da carta de Paulo aos Tessalonicenses, da primeira carta, em um enunciado que eu quero convidar todos os irmãos a nós declararmos a uma só voz, ok? Vamos lá? Uma igreja madura persevera em meio às tribulações, fortalecida pela iminência da volta de Cristo. Esta é a mensagem que Paulo escreve a esta igreja com quem conviveu durante alguns meses, teve que abandoná-los, por assim dizer, ou sair da presença deles repentinamente. É isso que você encontra em Atos capítulo 17. E recebendo as notícias vindas de Timóteo, a quem ele enviara de volta para visitar a igreja, ele escreve ao redor desta mensagem que acabamos de mencionar, ok? No texto que nós vamos ler hoje, irmãos, nós vamos continuar a mensagem da semana passada. Começamos a acompanhar Paulo tratando de um dos assuntos que estão, inclusive, neste tema que acabamos de recitar juntos, a iminência da volta de Cristo. Semana passada nós explicamos que iminência é algo que está para acontecer, certo? Algo que nós não temos uma perspectiva exata de quando acontecerá, mas está para acontecer. Esta é o significado da palavra iminência, ok? Para que a gente não olhe para ela e não reconheça ou não entenda do que estamos falando, certo? Bem, lembramos semana passada, inclusive, ser este um dos assuntos mais tratados, tanto na primeira carta, quanto na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nas duas ele nos traz informações preciosas sobre a doutrina da escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da volta de Jesus. E diante disso, irmãos, vamos relembrar a grande ideia, o tema dessa mensagem de 3 domingos, semana passada, hoje, e terminaremos apenas semana que vem, se o que estamos estudando hoje não acontecer. Tá meia dúzia que quer ouvir trombeta, né? Eu dou a deixa, irmãos, eu levanto a bola e vocês nem cortam. Vamos lá, irmãos. Esta é a grande ideia da nossa mensagem de 3 domingos. Diz assim, o conhecimento correto... Desculpe, não tem correto. Eu anotei aqui um correto, depois tirei, acabo repetindo e deixo os irmãos perguntando do que eu estou falando, né? Vamos lá. O conhecimento sobre a volta de Jesus deve contrastar a igreja com o mundo sem Cristo. Vamos de novo? O conhecimento sobre a volta de Jesus deve contrastar a igreja madura com o mundo sem Cristo, ok? Mas só tem um jeito de eu não fazer isso de novo. Oi? O que está diferente lá? Prepara. Irmãos, esse é o problema da versão número 3, 4, 5 que eu vou fazendo da mensagem, né? Nas minhas revisões. Mas eu já corrigi aqui e eu não vou mais cometer esse erro, tá? Para isso que serve a caneta aqui à minha disposição. Muito bem, nós estamos cheios de quebra-gelos no nosso domingo. Na semana passada foi o pedaço que eu coloquei no lugar errado e agora isso aí também. Então agora que está corrigido, irmãos, eu vou acompanhar com os irmãos o que está projetado lá e aí a gente não vai sair juntos, né? Sair aí do que está. Vamos lá? O conhecimento sobre a volta de Jesus prepara a igreja madura em contraste com o mundo sem Cristo. Muito bem. Semana passada nós começamos a falar que a escatologia tem sido motivo de enorme debate e enorme discordância ao longo da história da igreja. Não necessariamente entre lados que não servem ao Senhor ou contra um lado que serve ao Senhor, não. Irmãos queridos, devotados ao nosso Deus, que amam o Senhor, amam a sua palavra, infelizmente chegam a conclusões diferentes. E, às vezes, isso tem levado a essa discordância, a esse debate. Mas, por outro lado, tem sido também um assunto abandonado e o estudo de escatologia tem sido deixado de lado e as pessoas costumam assumir a postura que o importante é que Jesus vai voltar.
E falamos semana passada que se assim fosse, nós não teríamos tanta informação sobre este assunto. Os demais apóstolos, além de Paulo, escreveram sobre isso. Além de boa parte dos profetas do Antigo Testamento, escreveram sobre isso. Se não fosse importante, eles teriam apenas dito sobre o fim dos tempos. O importante é que Jesus vai voltar. Mas muito pelo contrário, eles nos deram muitas informações e muitos exemplos, inclusive o que temos no nosso texto de hoje. Ok? 1 Tessalonicenses, vamos ler juntos? Capítulo 4, versículo 13, que começamos semana passada, até o capítulo 5, versículo 11, aonde chegaremos apenas na próxima semana. Ok? Já estamos apostos aí para ler juntos. 4, versículo 13. Dá uma olhadinha à sua esquerda e à direita, vê se algum irmão precisa pegar uma carona com você. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Semana passada, nós começamos com os versos 13 e 14, a nossa caminhada nesta mensagem, cujo tema está ali projetado: o conhecimento sobre a volta de Jesus prepara a igreja madura em contraste com o mundo sem Cristo. Aí, nós começamos o primeiro ponto, versículos 13 e 14, dizendo o seguinte: o consolo da ressurreição nos separa dos incrédulos e seu luto desesperançado. Isto é, a convicção, a certeza de que a promessa de Cristo de ressurreição é certa e é que ela é firmada, inclusive, na própria ressurreição dele, nos faz ter uma visão, um pensamento, uma postura diferente do homem ou da mulher que, infelizmente, ainda vive sem Cristo, sem esperança, sem perspectiva eterna. Não devemos, diz o texto, ser ignorantes, ou seja, desconhecedores, desinformados sobre isso. É exatamente a ignorância que gera o medo, é o desconhecimento que traz a insegurança. Enquanto que, por outro lado, o conhecimento do que o Senhor Jesus nos ensinou e, mais ainda, daquilo que Ele nos prometeu, destrói o medo e fortalece e alimenta a nossa esperança. Seguindo adiante, irmãos, os versículos 15 e 16, nós aprendemos no nosso segundo ponto o seguinte: a sequência da ressurreição nos dá segurança nas promessas do Senhor, dos versículos 15 até versículo 17, na verdade. Assim, Paulo, ao nos revelar detalhes de como a ressurreição aconteceria, sendo ela, inclusive, primeiro acontecendo para os que já partiram, os que dormem, né, os que já morreram, vindo depois o arrebatamento, e como isso se encaixa na cronologia de Deus,
Paulo, através da palavra de Deus, nos assegura de que existe um controle, existe um plano, e esse plano pertence àquele que autorizará o arcanjo e dirá para que a trombeta seja tocada, ou seja, o Senhor da história está no controle. Paulo, ao revelar isso para esses irmãos, quer seja de primeira mão ou relembrando algo que ele já teria ensinado a eles quando com eles esteve, de uma forma ou de outra, ele está reforçando para eles e para nós de que nós não estamos em algo que vamos ver o que vai para acontecer, mas um Deus que está no controle da história e está afunilando-a até esse dia, aonde ele anunciará a volta do seu Filho. Aprendemos também que não é o nosso papel ficar preocupados com este ou aquele suposto acontecimento ou sinal que pode apontar que Jesus vai voltar semana que vem, ou qualquer coisa assim, pois sabemos que o Senhor é esperado a qualquer momento, ou seja, não há nada que possa acontecer ou precise acontecer antes da volta de Jesus, mas podemos aguardá-la a qualquer momento. A nossa resposta diante disso, ou seja, a nossa resposta diante da iminência da volta de Cristo, deve ser vivermos, irmãos, de maneira que agrada a Deus e fortalecidos pela esperança eterna, longe de qualquer insegurança, longe de qualquer medo. Depois desse resumo, que eu lamento seja tão pequeno, eu vou precisar que você retorne à mensagem da semana passada, se você estiver curioso para ouvir os muitos detalhes que nós cobrimos nesta mensagem, nós precisamos continuar. E hoje, irmãos, nós vamos terminar o capítulo 4 e partir para o capítulo 5, na sequência da nossa mensagem de 3 domingos. Em terceiro lugar, versículo 18. Os fatos sobre a volta de Cristo devem servir de consolação mútua na igreja. Os fatos sobre a volta de Cristo devem servir de consolação mútua na igreja. Nós já tratamos de consolo em nossos pontos anteriores, que acabamos de relembrar. Já falamos um pouco sobre isso. Mas não podemos deixar passar, meus irmãos, o verso 18, porque ele traz uma ênfase para Paulo no encerramento deste capítulo. É claro, eu sei tão bem quanto nossa igreja que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos nos seus textos originais, mas quando colocaram os capítulos e versículos, seguiram uma lógica textual, seguiram uma mudança ou mudanças que acontecem no texto, mostrando o andamento do argumento dos autores. E neste caso, exatamente, é procedente que, ao final do versículo 18, Paulo está encerrando, de certa forma, um assunto, ou pelo menos mudando como ele vai tratar agora depois, no versículo ou no capítulo 5, certo? Então, meus irmãos, é importante o que ele traz aqui. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A explicação por trás disso é a razão pela qual os versos 13 a 17, que vimos semana passada, foram escritos. A igreja estava preocupada. A igreja em Tessalônica estava até assustada, porque haviam irmãos que tinham partido e eles não tinham um entendimento, uma segurança do que havia acontecido com aqueles irmãos. Além disso, eles estavam preocupados consigo mesmos. Como nós destacamos semana passada, dentre as muitas pressões que eles sofriam, havia a influência também da cultura, que a cultura greco-romana, que acabava completamente com qualquer esperança pós-morte. Lemos, inclusive, alguns pensadores, poetas, dramaturgos do mundo antigo greco-romano, e um deles dizia que para os vivos há esperança, para os mortos não há nenhuma. Então, essa perspectiva, irmãos, que você precisa compreender, isso está entranhado na cultura. Está entranhado na forma como as pessoas pensam. O nosso próprio evangelho, o nosso próprio evangelicalismo no Brasil, precisa de vez em quando botar a mão no pulso e verificar se a gente não está tendo um evangelho tupiniquim, influenciado pela cultura brasileira, ok? Não há na cultura em si nada sempre maligno ou sempre ruim, de forma alguma, mas ela não pode influenciar a forma como, por exemplo, nós lemos a palavra. Ela não pode influenciar a forma como nós cremos naquilo que a palavra nos ensina. Caso contrário, nós estaremos colocando ou enfiando na Bíblia coisas em lugar de tirar delas para nós. É a Bíblia que deve avaliar, analisar e ler a nossa cultura, não o contrário. Essa preocupação acontecia ao redor da igreja de Tessalônica.
Ele se perguntava o que havia acontecido com os que já haviam partido. O que aconteceria com eles mesmos quando chegasse a sua vez. Em um ambiente normal, irmãos, que nós vivemos, nós já nos preocupamos com a morte, é claro. Imagine em tempos de perseguição. Logo, se levantariam imperadores romanos, não mais a perseguição viria principalmente dos judeus ou pequenas autoridades locais, mas imperadores literalmente ofereceriam recompensa pela denúncia de cristãos. E aí se cumpriria a palavra que Jesus havia dito, que mãe se levantará contra filho, e filho contra pai, e pai, né? Denunciando os próprios da sua casa. Bem, agora, diante dos fatos explicados nos versos anteriores, que vimos semana passada, eles poderiam colocar as suas preocupações de lado e, versículo 18, se consolar mutuamente. Mas eu fiquei perguntando, meus irmãos, como as preocupações surgem, em particular neste contexto? Normalmente, inclusive aqui, elas surgem da insegurança quanto ao que vai acontecer no futuro, diante daquilo que já aconteceu, passado. Ou seja, um fato anterior, um fato passado, afeta o nosso presente, roubando a tranquilidade sobre aquilo que ainda não aconteceu. O passado criou o problema presente, mas e agora? E depois? Como vamos resolver isso? E então, o medo chega, a intranquilidade, a ansiedade. E se não resolvido isso, a depressão. A toda sorte de sensações semelhantes tentam tomar o controle. O medo, irmãos, é um bom antônimo da fé. Eu sei que a gente costuma colocar fé e descrença, mas o medo é um bom antônimo. Na exposição de Gênesis, nós vimos algumas vezes como que o medo levou o próprio patriarca Abraão, pai da fé, o amigo de Deus, a agir de maneira precipitada porque ele teve medo, em lugar de crer nas promessas que Deus tinha para a vida dele. A saída nessas situações é recebermos alguma notícia, alguma informação que mude o presente, que cancele o problema que começou no passado. Alguma informação que ofereça alguma solução. É verdade, infelizmente, às vezes, as pessoas, em lugar de solução, trazem mais problema, trazem o fim, ou buscam trazer o fim da esperança. E, para ilustrar isso, irmãos, eu lembrei do que acontece em Lucas capítulo 8, texto que é repetido em Marcos capítulo 5, onde encontramos a história de Jairo, o chefe da sinagoga. Sua filha, de 12 anos, estava à beira da morte. Ele, então, esquece a pressão popular e a pressão dos líderes religiosos e vai em busca de Jesus. Contudo, Jesus demora, porque ele está atendendo uma mulher que tinha uma hemorragia, há quanto tempo, irmãos? 12 anos. Mesma idade da filha de Jairo. Isso não existe coincidência, né? É a leveza do nosso Deus em providenciar as coisas e colocar esse detalhe aqui. Enquanto esse homem estava com um sofrimento que agora aconteceu na sua filha de 12 anos, esta mulher sofria na mão dos médicos, perdera praticamente tudo que tinha há 12 anos. Nesse ínterim, enquanto curava aquela mulher, né, que toca em Jesus, você lembra do texto, a filha de Jairo morre. Imediatamente alguém chega, lembra que eu falei? E traz aquela notícia para acabar com toda a esperança. Não é uma solução, é um fim de linha. É um beco sem saída. Alguém vira para ele e diz, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. E aí? Um fato que traz desesperança. Mas logo em seguida, uma verdade maior, eu diria até uma verdade com V maiúsculo, uma declaração melhor muda tudo. Jesus vira para ele e diz, não tenha medo, tão somente creia. Pastor, o senhor viajou na maionese? O que isso tem a ver com o nosso texto? Tem tudo. Porque as situações dos Tessalonicenses, meus irmãos, não mudaram. Eventualmente, pessoas iam chegar com essas notícias, tipo, não incomode mais. Já deu errado, já deu ruim, já prenderam o seu parente, fulano já morreu, você vai morrer. Então, não adianta você ficar preocupado com isso, porque não tem jeito. Paulo diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Consolem-se dizendo, não tenha medo, tão somente creia. Percebam, meus irmãos, que esta mesma fonte de consolo que ele recebe é a fonte da onde vem o controle do nosso futuro.
É claro que Jairo não tinha a completa compreensão de quem dizia para ele, não tema. Porque eu queria ser uma mosquinha na parede e ver Jesus falando isso e dar vontade de desvirar de mosca, virar a gente de novo e dizer para Jairo, você tem ideia de quem está falando com você? Porque é dessa maneira, meus irmãos, que nós temos que ler a palavra de Deus. Diante do medo, da insegurança, da intranquilidade, da incerteza sobre o futuro, é olhar para a palavra e dizer, você tem ideia de quem está falando com você? O Deus que não pode mentir havia mandado uma mensagem para os Tessalonicenses, nos versículos anteriores, eles precisavam crer, simplesmente crer nisso. Perceba, meus irmãos, também que o poder deste consolo reside na verdade. Eles não deveriam consolar uns aos outros com nada mais do que com essas palavras, é o que diz no versículo 18. Não, perceba, com a sua interpretação do que Paulo havia escrito. Também não com o que sentiam sobre o que Paulo havia escrito. Também não com as suas elucubrações e deduções, isto é, aumentando, diminuindo, modificando, adaptando o que Paulo havia dito. Eu estou ressaltando isso, meus irmãos, porque é o que mais acontece hoje. Texto fora de contexto. É gente que pega versículo bíblico, pega texto bíblico e usa com compromisso zero com aquilo que o autor, com A maiúsculo, inspirou o escritor humano a nos colocar. Então o que Paulo fala aqui é não invente moda, se atenha aos fatos. Aliás, não inventa moda que minha mãe, minhas tias, minha avó falava para mim quando eu era pequena, né? Menino, não invente moda. Faz o teu. Faz o que você sabe. Paulo já dera a eles o que eles precisavam. Se necessário fosse, repita, ipsiliteris, palavra por palavra, aquilo que vocês ouviram. Com essas palavras, com esses ensinos, consolem-se uns aos outros. Semana passada, nós afirmamos que a fé cristã é baseada em fatos históricos, não em fábulas inventadas. Isso, meus irmãos, não é apenas quanto ao passado, é também quanto ao futuro. Tudo na experiência humana vai se basear em coisas, em fatos históricos passados. Apenas a fé cristã tem o privilégio, o poder sobrenatural também de se basear em fatos históricos futuros. Ou seja, isso inclui fatos sobre a volta de Jesus, sobre a doutrina da escatologia que nós estamos vendo aqui. E essa pequena lição sobre a nossa firmeza em fatos nos ensina, meus irmãos, sobre o poder da verdade. Esse é o poder por trás da palavra de Deus. É isso que quer dizer em João capítulo 8, que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Não é qualquer verdade, não é para ser usada em campanha política, não é para ser usada por slogan de loja, não é para ser usada com absolutamente nada. É a verdade do Evangelho, é a verdade de Deus que nos liberta. E esse poder é o que está por trás da palavra do Senhor. Lidamos com ela, lidamos com fatos e usamos para fortalecer a nossa fé e expulsar o medo. Falando sobre essas fábulas, Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 16, se eu não me engano, nós passamos por esse texto num devocional algum tempo atrás. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Aqui, Pedro se refere ao tempo que ele conviveu com Jesus, ou seja, a sua primeira vinda, ok? Ele e os demais foram testemunhas do fato. Podemos acreditar na palavra deles, eles estão falando do que eles viram. O apóstolo João, na sua primeira carta, vai dizer sobre aquilo que ouvimos, sobre aquilo que vimos, que as nossas mãos apalparam, sobre o verbo da vida. São as testemunhas que dizem que estiveram e nos dão essa segurança. Podemos acreditar na palavra deles. Por outro lado, já em nosso texto, a palavra na qual nós temos que acreditar é a palavra do nosso Deus. É Ele que está nos dizendo aqui, Ele que está nos confirmando aqui sobre a sua verdade. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade de Deus e traz a interpretação de Deus sobre os fatos históricos do passado e do futuro. Então, debaixo dessa convicção, nós podemos confiar e deixar que esses fatos possam impactar o nosso presente. O que eu tenho a ver com isso? Qual é o medo que você está hoje carregando?
Qual é a insegurança, a intranquilidade que está tentando roubar o seu sono? Essa semana a sua PA chegou ao quê? 24/17, quase deu pau? Por quê? Quais são os fatos no presente ou vindo do passado que você está deixando dominar aquilo que deveria ser dominado pela verdade de Deus? Porque, meus irmãos, ou de fato em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, ou eu estou vivendo simplesmente baseado no meu próprio recurso, minha própria capacidade, minha própria força, minha própria inteligência e assim por diante. Isso se refere, é claro, sobre as coisas mais gloriosas do final da vinda de Jesus, mas também sobre as coisas que lidamos no nosso dia a dia. E são esses fatos de Deus, irmãos. Na verdade, Deus é que devemos encontrar a nossa consolação, não em sentimentos, não em aspirações e desejos quanto ao futuro ou coisas semelhantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque frequentemente, diante de problemas como esse que temos exemplificado aqui, as pessoas vêm com palavras vazias, lançando palavras vazias. Vai dar tudo certo. Isso até era uma canção lá na década de 90. Alguém lembra dessa, pessoal mais antigo? Vai dar tudo certo. E aí completava, em nome de Jesus. Deus no controle, essa é famosa. Ou afirmações sobre a própria pessoa. Ele é forte, vai sair dessa. O problema dessas frases feitas, irmãos, é que as pessoas não podem de fato afirmar isso. Até mesmo essa frase de que Deus está no controle não significa necessariamente que tudo vai dar certo. Deus estava no controle da vida de Jesus e ela acabou na cruz. Porque este era o plano. É isso que tinha que acontecer. Deus estava no controle da vida do próprio apóstolo Paulo. Ele não terminou a vida com a cabeça presa ao seu corpo. E aí? Tirando o apóstolo João, todos os apóstolos morreram mortes terríveis. Crucificados, decapitados, queimados vivos, esfolados. Deus está no controle, mas repetir essa frase parece que a gente está dizendo para a pessoa, não vai acontecer o pior. E às vezes vai. Porque faz parte da ação dele na nossa vida. Não precisamos de promessas vazias, meus irmãos. Precisamos das ricas e firmes promessas que Deus já nos deu em sua palavra. Ele não nos garante livramento nas lutas, mas garante que sempre estará conosco. Essa é a verdade. Ele garante que mesmo que a resposta dele aqui for não, eternamente para os seus, sempre é sim. Que não importa o que aconteça aqui, Ele está sempre guardando as nossas vidas e nos protegendo da maneira que Ele deseja. Assim, repetindo, nosso presente não pode ser baseado em nada mais do que as promessas de Deus. Nada mais do que nos consolar uns aos outros com essas palavras vai realmente trazer o efeito que Deus planejou para nós. As palavras que vêm de Deus, as palavras que vêm dele. Antes de seguirmos adiante, eu quero gastar um pouco de tempo em uma expressão específica do versículo 18. Eu me refiro à expressão, aliás, uma expressão maravilhosa na Bíblia, uns aos outros. No Novo Testamento, pelo menos na nossa versão que é a NVI, essa expressão ocorre dezenas de vezes. Na verdade, se eu não me engano, 60 vezes. A sua maior importância é quanto a como devemos proceder na igreja, no corpo de Cristo, uns aos outros. Eis alguns exemplos do que a palavra de Deus nos fala. Aliás, eu diria até alguns incômodos exemplos. Porque uns aos outros significa eu tenho que sair do meu lugar comum. Eu tenho que sair do meu conforto. Eu tenho que fazer alguma coisa, certo? Porque não existe na Bíblia, tirem cochilos uns aos outros. Não tem. O que tem é faça alguma coisa. Olha só. Romanos 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos, capítulo 12, versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 15, versículo 14.
Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Ué, não é só o pastor, não? Esse, inclusive, meus irmãos, é o texto base sobre o aconselhamento bíblico que nós aplicamos na nossa igreja, o aconselhamento de uns aos outros. Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Efésios 4,2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando é servindo de apoio uns aos outros em amor. Efésios 5,21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não falei que eram incômodos? E olha que eu só trouxe aqui seis versículos, que trazem para nós, meus irmãos, uma perspectiva de como a igreja precisa se incomodar uns com os outros. Claro que já deu para ter uma ideia no que eu li, mas o Novo Testamento, irmãos, nos deixa claro que a vida da igreja não existe em isolamento. Aliás, nem anotei aqui, mas lembrando do texto de Provérbios, que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Ele está longe da comunhão, ele está longe daquilo que Deus planejou para nós. Esses irmãos de Tessalônica precisavam agora passar este consolo a outros que talvez não entenderam o ensino ou àqueles que se converteriam depois. A verdade é que somos chamados, irmãos, para uma troca constante com outros irmãos, do nosso conhecimento, do nosso consolo, da nossa alegria, lembrando, inclusive, que devemos chorar com os que choram e alegrar com os que vencem, com os que progridem em alguma coisa. Essa é a parte da família de Deus. Não existe, irmãos, o bloco do crente sozinho. Não existe o crente ermitão, isolado numa caverna. Os mandamentos de mutualidade, que é como nós chamamos todos os versículos que têm uns aos outros, não são uma opção. Perceba que em todos os nossos textos, esses que eu mencionei, em todos eles está sendo usado o imperativo. Eu tenho certeza que você teve uma ótima professora de português, que é deixá-la orgulhoso, e você sabe que o imperativo é o que o nome diz, é uma ordem. Em toda a Bíblia, quer seja Paulo, quer seja, na verdade, todos os versículos que eu li foram de Paulo, mas mesmo os de Pedro, de João, os de Jesus, são ordens, não são opções para nós. Aqui em nosso texto, em todos que eu mencionei, esse imperativo precisa ecoar para nós. Perdoem, amem-se, sujeitem-se, suportem-se, consolem-se uns aos outros. Então, meus irmãos, quando nós, particularmente no versículo 18 hoje, estivemos com irmãos que têm lutas sobre o futuro, sobre a vida após a morte, sobre a volta de Jesus, cumpra a ordem de Paulo, versículo 18, e vamos consolar uns aos outros com essas palavras. Pulando para o capítulo 5, nós vamos chegar agora ao que parece uma mudança de assunto, não no total, mas em algo específico, ok? Em quarto lugar, meus irmãos, a nossa mensagem, versículos 1 ao versículo 3. O conhecimento da palavra de Deus nos difere do mundo na volta de Cristo. O conhecimento da palavra de Deus nos difere do mundo na volta de Cristo. Versículos 1 ao versículo 3, inclusive o nosso slide colocado 2 vezes, né? Para ninguém ter dúvida de que é esse o texto mesmo. Então agora no capítulo 5, irmãos, como eu disse, Paulo vai continuar o mesmo assunto, mas com uma sutil mudança. No verso 1, iniciando, ele começa dizendo, não precisamos escrever-lhes. Paulo parece estar fazendo um contraste com o assunto anterior, que nós encerramos agora no capítulo 4 e vimos semana passada. Ou seja, eles eram de fato bem mais ignorantes, desconhecedores sobre a ressurreição, assunto anterior, do que são quanto ao assunto que Paulo vai tratar agora. Então, agora no capítulo 5, Paulo passa a apenas relembrá-los, além, claro, de aprofundar mais o conhecimento dos Tessalonicenses, para que, fazendo isso, ele prevenisse que eles não retornassem às inseguranças, às incertezas que antes eles tinham. Isso é importante, irmãos, porque como cristãos precisamos aqui aprender uma preciosa lição.
Paulo repete algo e aprofunda aquilo, lembrando que é uma época que ele não podia simplesmente convocar uma videoconferência, ele tem que aproveitar essa oportunidade, ele não sabe quando volta lá, então todo momento que ele podia, ele reforçava o seu ensino. E a lição aqui, meus irmãos, lembra da frase latina, repetitio est mater sapientia, ou significa, a repetição é a mãe da sabedoria. Apesar de dizer, não precisamos escrever-lhes, diante das dúvidas e incertezas apresentadas, Paulo ainda assim continua e vai escrever e vai aprofundar mais. Ele vai mudar um pouco o tópico, mas continuar falando sobre a esperança dos santos na volta iminente de Cristo. Ele está aqui, meus irmãos, repetindo o espírito daquilo que Jeremias fala em Lamentações 3:21. Lembro-me também do que pode me dar esperança. O ponto aqui, meus irmãos, é que a Bíblia está pronta, tá? Vai sair a versão 2023. Pode sair uma Bíblia de capa nova, tem os comentários novos que alguns publicam. Alguém pode até se aventurar em fazer uma nova tradução, mas ela não pode ser diferente daquela que nós temos aqui, vai diferir de um termo ou outro, mas o que temos está aqui. Isso é o que temos para agora e para sempre. Onde eu quero chegar, meus irmãos, é que com o tempo da sua vida cristã, você se converteu semana passada, mês passado, ano passado, década passada, 4 décadas passadas. Você tem que tomar um tremendo cuidado para não entrar em uma tediosa abordagem das coisas espirituais. Aliás, não por coincidência, leia o artigo do nosso boletim, não agora, para não dividir a sua atenção, onde nós vamos falar exatamente, meus irmãos, que a vida cristã é uma repetição de hábitos espirituais e uma relembrança de verdades espirituais. É por isso que Paulo está continuando no assunto, mesmo já tendo tratado com eles pessoalmente, mesmo já tendo tratado no capítulo 4, ele diz, não preciso escrever novamente. Mas ainda assim ele escreve, porque ele quer reforçar que essa igreja não volte ao estado de insegurança que Timóteo relatou para ele, para Paulo, que havia encontrado essa igreja quanto a este assunto. Então, seguindo ainda no verso 1, novamente Paulo traz esse tom amoroso, esse tom fraternal, chamando a eles de irmãos. Aqui não há repreensão, apenas essa instrução a pessoas queridas. E aí ele fala, meus irmãos, no versículo 1, dos tempos e épocas. Essa é uma expressão interessante. Onde será que nós já lemos essa expressão antes? Paulo usa 2 palavras gregas muito conhecidas por aqueles que estudam bem a Bíblia e aprofundam mais o seu estudo. A palavra kronos e a palavra kairos. Kronos é a palavra mais usada para o tempo que pode ser medido em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, milênios. É a palavra que usamos em português com o prefixo em cronologia, em cronômetro, que nada mais é do que medir o tempo, não é isso? Metro, kronos, 2 palavras gregas. Essa é a palavra que lida com as medidas de tempo. Já a segunda palavra, kairos, retrata mais um evento, uma oportunidade, um acontecimento. Ele lida com a natureza de um tempo, se ele é apropriado, se ele é importante para algo, se ele é aquilo que nós precisamos agora fazer. Isso é o kairos. E o uso das 2 palavras juntas, irmãos, serve para não deixar dúvida do que estamos falando de que estamos falando de toda uma noção do tempo, de um tempo completo. Mas, de novo, onde mesmo que nós ouvimos isso? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. 40 dias haviam passado depois da morte e ressurreição de Jesus. 40 dias Jesus estava convivendo com eles, estava andando com eles, estava os ensinando, estava comendo com eles, convivendo com eles. 40 dias. E aí chega o dia da ascensão, o dia de Jesus voltar à presença do Pai definitivamente. O dia dele partir para voltar apenas no dia que nós estamos vendo aqui no nosso texto. E aí em Atos capítulo 1, versículo 3, veja na sua Bíblia. Depois do seu sofrimento, isso é Lucas narrando, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Aí no versículo 6 e 7, o texto continua. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo
que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em outras palavras, irmãos, não lhes compete saber o Cronos ou o Kairos que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Apesar da pequena diferença, irmãos, entre a tradução aqui nesse texto e em Tessalonicenses, né? Aqui nós lemos na NVI os tempos ou as datas. Em nosso texto está os tempos ou as épocas. Apesar da diferença de tradução, são as mesmíssimas palavras que estão usadas em um e estão usadas em outro. Ok? Os Tessalonicenses haviam aprendido a mesma coisa que os discípulos haviam aprendido quando conviveram com Jesus. De alguma maneira, isso foi revelado a Paulo no tempo que ele mesmo passou com Jesus, depois da sua conversão, ele havia passado isso para eles. E ainda assim, apesar desse conhecimento, lá em Atos, os discípulos perguntam sobre coisas que não lhe interessam. Eles perguntam sobre quando o Senhor iria restaurar o reino. 40 dias, fora os 3 anos de ministério, Jesus havia estado com eles e lhe explicado sobre o reino. Eu tenho certeza que Jesus falou que o tempo da volta não estava revelado para eles, ou não seria revelado para eles, ainda assim eles insistiram. Então, em nosso texto, Paulo foca em relembrá-los daquilo que eles sabem. Isso é suficiente. Por que eu estou gastando tanto tempo nisso, meus irmãos? Porque, de novo, como falamos semana passada, as pessoas gastam muito tempo investigando coisas sobre a volta de Jesus que não é da nossa conta. Como falei semana passada, me pergunto se no arrebatamento a gente vai deixar as roupas, ou se vai com as roupas, ou se deixa as roupas e vai com roupa branca. Pergunta assim, se lá a gente vai reconhecer as pessoas e tal. Você vai saber que foi casado com a Leila? Você vai saber que foi pai de... Quando a gente era mais novo, a gente dizia o seguinte: o que isso tem a ver com a dívida externa? Como só se falava em dívida externa no Brasil, a gente perguntava: isso vai pagar a dívida externa? Perdem tempo com isso. E como os discípulos, nos momentos finais com o Senhor, deram uma tentada lá, né? Vai que cola. Vai que ele está sentimental porque ele está indo embora e ele fala alguma coisa que ele já falou que não é para a gente saber. Por outro lado, meus irmãos, aquilo que a palavra de fato nos diz, nos é suficiente. Deveria ser o suficiente para eles e deveria ser o suficiente para nós também, para que nós não sejamos como aqueles que não têm esperança. Nessa segunda parte que nós estamos vendo, um outro ponto muito importante é que ele começa a tratar ou lembrar do dia do Senhor e traz o dia do Senhor como sendo um dia de julgamento. É o que nós vemos no versículos 2 e versículos 3. Este tem sido, meus irmãos, esta característica tem sido o teor do dia do Senhor em toda a Escritura. É um dia de acerto de contas. É um dia de julgamento. A expressão o dia do Senhor é uma expressão técnica. Isto é uma expressão que tem um significado especial dentro da doutrina cristã. Neste caso, dentro da doutrina da escatologia. A expressão não significa um dia específico de 24 horas. Não é isso. Ela também não é, neste caso, um sinônimo de domingo, que hoje, modernamente, nós costumamos chamar o domingo de o dia do Senhor, que, aliás, é até o significado da palavra domingo. Não é nada disso que aqui está se referindo. Esta expressão aqui, o dia do Senhor, se refere aos eventos referentes à volta de Cristo. Tecnicamente, o dia do Senhor começa, falamos semana passada, ele é inaugurado desde a cruz até o final dos tempos. Mas mais especificamente, meus irmãos, nós vemos a palavra de Deus atribuindo o dia do Senhor ao evento inaugurado, mais especificamente, no arrebatamento da igreja até a volta visível de Jesus. Este é o dia do Senhor. No Novo Testamento, a expressão é usada apenas 7 vezes, mas no Antigo Testamento, 18 vezes. E sempre comunicando julgamento. A presença dessa expressão no Antigo Testamento, a presença dessa expressão nos ensinos de Cristo e aqui no ensino apostólico aponta um padrão. Todas as igrejas, com certeza, foram ensinadas sobre o dia do Senhor. Foram faladas sobre um dia futuro, onde o Senhor viria à Terra acertar contas com a humanidade.
Novamente, não é importante apenas Jesus vai voltar, mas também tudo mais que a palavra revela sobre isso, inclusive sobre o dia do Senhor. Geralmente, o dia do Senhor fala de um dia próximo ao tempo do profeta lá no Antigo Testamento que estava falando sobre isso. Mas quando você lê o contexto, meus irmãos, você vê que ao mesmo tempo o profeta aponta para o futuro. Então deixa eu explicar novamente. Os profetas do Antigo Testamento usavam essa expressão, por exemplo, no dia do Senhor, no dia do acerto do Senhor com o seu povo, quando ele ia trazer os babilônios. Ok? No mesmo contexto, o profeta diz ou fala de coisas que não aconteceram ainda, mas acontecerão no futuro. É isso que nós chamamos, irmãos, na profecia de duplo cumprimento. A ideia aqui do profeta é como se ele estivesse olhando uma cadeia de montanhas. É muito mais difícil para nós aqui em Boa Vista pensarmos isso, porque nosso terreno é muito plano, né? Mas lá no meu estado, quando nós olhamos para a serra, em direção a Teresópolis, Petrópolis, né, e outras cidades assim, a gente vê uma montanha mais próxima, depois você vê uma depois com menos resolução, depois à nossa vista tem mais uma outra com menos resolução. Então, quanto mais longe, mais altas as montanhas são, menos a gente reconhece a mata, ou alguma estrada passando, ou alguma outra coisa assim. Essa é a ideia da profecia. O profeta, iluminado pelo Senhor, olhava para o futuro e dizia para Israel: o dia do Senhor está vindo, e será um julgamento sobre o pecado de vocês. E aí, no mesmo fôlego, no mesmo parágrafo, ele olhava para o futuro, mas sempre anunciando julgamento. Dá uma olhada em alguns versículos. Isaías 13, versículo 6. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Isaías 13, versículo 9, no mesmo texto, logo abaixo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Ezequiel 30, versículo 3. Pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo, será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. Joel, capítulo 2, versículos 20 e 21. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas. Está vendo só? Isso não aconteceu nos dias de Joel. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Último texto, Amós, capítulo 5, versículos 18 a 20. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total sem um raio de claridade. Eu acho que já deu para ter a ideia, né? Obadias, Sofonias, Zacarias e Malaquias também escreveram sobre esse dia. Porém, meus irmãos, um detalhe importante nessa expressão, o dia do Senhor, é como que no Antigo Testamento os profetas escreveram que esse é o dia de Yahweh. Como você bem sabe, nossa igreja, Yahweh é o mais próximo que podemos chegar ao nome do nosso Deus. E que aportuguesou-se para Jeová. Certo? Então esse é o dia de Jeová, é o dia de Yahweh. Perceba que no Antigo Testamento eles não escreveram o dia de Adonai, o dia do Senhor. Eles usaram o nome de Deus. Agora, no Novo Testamento, os apóstolos, em lugar de escrever este é o dia de Deus, ou usar alguma coisa próxima ao nome do Antigo Testamento, eles escrevem, como nós vemos no nosso texto em Tessalonicenses, o dia do Senhor. E aí eles mudam o dia do Senhor para o dia de Cristo. E se você está em dúvida, olhe comigo Filipenses capítulo 1, ou ouça Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia de Yahweh, que os profetas falaram no Antigo Testamento, irmãos, é o mesmo dia de Cristo. O dia do Senhor, o dia que Ele virá a julgar a terra. E esses textos mostram para nós ainda mais, inclusive, sobre a divindade do nosso Senhor.
Se alguém quiser detalhes sobre como esse será um tempo difícil, basta você ler Apocalipse. Leia o capítulo 1, onde Jesus se apresenta. Leia o capítulo 2 e 3, onde ele escreve as 7 cartas de Apocalipse, texto que nós já examinamos em um retiro da nossa igreja. E aí no capítulo 3, algo muda. Uma das coisas que acontece é que você não vai encontrar mais o nome igreja. A igreja não está mais lá. Mas você vai caminhar, meus irmãos, por uma sucessão de textos apavorantes para quem não tem esperança. E para exemplificar, eu peguei o capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 12, nós temos a abertura, no capítulo 6 nós temos a abertura dos 7 selos de julgamento. E no versículo 12 em diante, um desses selos. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. Olha o que ele diz depois. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Joel. Exatamente o que nós acabamos de ler. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, o pessoal da Forbes, da Bolsa de Valores, se estiver vivo até lá, Elon Musk, o dono da Microsoft, o dono disso, o dono daquilo, os poderosos dessa terra, mas também escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Irmãos, igrejas não querem ouvir esse versículo. Eles querem ouvir: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. O que também Jesus disse. Mas o mesmo Jesus que disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, é este que está descrito aqui como o dia da ira do Cordeiro. O Cordeiro é o leão, e ele vai rugir. Hoje, meus irmãos, pela decisão do Senhor, a humanidade vive o que a gente pode chamar do dia do homem. É a era do homem. O homem está no comando. Está no controle. Ele pensa, né? Ele acha que o futuro do planeta, inclusive, depende de nós. Como diz, inclusive, uma canção de algumas décadas atrás. Porém, esse dia será completamente removido, surpreendido, quando chegar de fato o dia do Senhor, onde ele virá prestar contas à humanidade que deu as costas ao seu próprio Criador. E esse dia virá, meus irmãos, como foi avisado pelo Senhor em Mateus 24, como um ladrão na noite, texto que também está, expressão, desculpe, que também está no nosso texto em Tessalonicenses. Lá em Mateus 24, alertando aos judeus que o ouviam, ele disse: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A urgência de preparo para esse dia transparece no nosso texto. Quando Paulo fala, meus irmãos, originalmente, você lê que o dia do Senhor virá como ladrão na noite, não é isso que está na sua Bíblia? Essa não é uma boa tradução, porque o verbo grego está no presente. O que Paulo de fato escreveu aqui, meus irmãos, é que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Esse é um recurso literário, esse é um recurso quando nós escrevemos para gerar urgência. Está chegando, está agora, está no presente. Inclusive, nesse ponto, as versões Almeidas traduzem exatamente no presente, como deve ser traduzido. Ou seja, queridos, os tempos e épocas estão chegando. Pode ser na minha vida, pode ser na vida dos meus filhos, pode ser na vida dos meus netos. Mas a mensagem em Tessalonicenses é: esteja pronto. Vivam a vida para a glória de Deus. Os Tessalonicenses, eu e você, pelo menos devemos saber sobre os tempos e épocas. Mas aqueles que não têm essa esperança serão surpreendidos como ladrão na noite. Serão surpreendidos porque viveram vidas, diz o texto, em paz e segurança. Verso 3.
E por isso eles serão surpreendidos também, outra expressão que Jesus usou, de repente, como as dores de parto à mulher grávida. Jesus usa essa expressão em Mateus 24, versículo 8. As traduções dizem, tudo isso será o início das dores, mas a palavra grega para dores aqui é literalmente dor de parto. Exatamente a mesma expressão que Paulo usa aqui. Então eles serão surpreendidos. Tudo era paz e segurança. Tudo era, vamos esperar o bebê, era chá de bebê, era comprar fraldas, era fazer enxoval. Não é isso que a gente faz quando está esperando um filho? Ninguém fica fazendo essas coisas e preocupado, mas quando começar as contrações? Relaxa, agora é hora de pensar em enxoval. Agora é hora de fazer troca de fraldas, agora é hora de alegria. Mas vai chegar o momento da dor. Pastor, não porque tem a peridural. Não no primeiro século. Isso é que era certeiro, meus irmãos. Toda mulher passaria por isso. Agora o que é interessante, meus irmãos, é que não nossa, né? Não que eu não estou incluído, mas a vossa dor de parto, ela vem seguida do quê? Da alegria de ter um bebê nos seus braços. Não é o que acontece aqui. Não é o que nós vamos ver aqui. Então eles estão nessa paz e segurança. E eu quero lembrar, meus irmãos, que a gente tem uma perspectiva da nossa sociedade muito ruim. Que as coisas estão ruins. Que as coisas estão péssimas. E eu entendo que quando a gente fala sobre isso, a gente está falando do ponto de vista moral. Não é isso? Virou, inclusive, um pouco de moda o pessoal publicar como que os homens se vestiam, né, nas décadas anteriores, e como os homens se vestem hoje, como as mulheres se vestiam, com vestidos e tal, coisas longas, todo bonita, e hoje praticamente nuas. Então é verdade, do ponto de vista moral, a coisa está de mal a pior. Mas não num ponto de vista que interessa à sociedade. Quer ver só? Depois do século XX, que foi um século de doenças, de pragas, de fome e de guerras, quando ele foi chegando ao final, meus irmãos, e entrando o século XXI, no que nós estamos, na verdade, a humanidade tem melhorado. Pastor, não, o Jornal Nacional diz que está pior. Lá vai ser sempre dizer que está pior. Por isso que eu não assisto mais. Nunca está bom. Está sempre pior. Mas, na verdade, o mundo tem melhorado. O risco de uma terceira guerra mundial, segundo especialistas, é quase nulo. É quase zero, porque as relações políticas e a dependência econômica de um país para outro criam situações onde a guerra não é um bom negócio. Além do mais, existe a ameaça da completa destruição nuclear. Eles sabem que se começar a Terceira Guerra Mundial, o mundo acaba. Alguém uma hora vai apertar um botão. Então essas situações tornam essa possibilidade quase nula. E de fato hoje, o único conflito que está acontecendo, pelo que sabemos, é o conflito na Síria, que nunca acaba. E o conflito, é claro, na Ucrânia, que começou agora. Mas dá uma olhada no século XX. Eram guerras muito maiores. As coisas, de fato, nesse lado têm melhorado. Para o bem e para o mal, as nações preferem a mesa de negociação, preferem as sanções econômicas, ou simplesmente preferem se omitir em lugar do confronto armado. A fome. A fome que nós vimos, inclusive a minha geração viu quase acabar, por exemplo, com a Etiópia, ela tem diminuído drasticamente para melhor. Há um século atrás, a fome que existia não existe mais. Nas décadas de 1920 e 1940, olha os números. 800 mortes por cada 100 mil eram mortes por causa de fome. 800 e 100 mil, década 20 a 40, isso é há quase 100 anos atrás, certo? Na década de 70, cai de 500 mortes a cada 100 mil, de 800 para 500, 30 anos depois. E hoje? 3 mortes em cada 100 mil. Mas, pastor, o Jornal Nacional diz que está todo mundo morrendo de fome. Pois é. Nunca vão admitir. Você tem que ir atrás dos dados para saber que, na verdade, hoje, menos gente, graças a Deus, passa fome do que passava antigamente. Agora, é claro, apenas, entre aspas, 3 pessoas por 100 mil morrerem é ideal? De jeito nenhum. O bom que fosse 0, sem dúvida nenhuma. Mas a melhora existe. E doença? Mesmo com a pandemia, meus irmãos, de 2020 e 2021, o cenário é positivo na saúde, sim.
Mais tratamentos e medicamentos estão disponíveis para nós do que nunca na história da humanidade. O avanço da pesquisa contra o câncer, contra doenças debilitantes, avança a cada dia. Especialistas publicaram que se a Covid-19 tivesse aparecido há 50 ou há 100 anos, os resultados seriam catastróficos. Centenas de milhões de pessoas morreriam. E hoje, se eu não me engano, nós chegamos a 10 ou 12 milhões, o que, de novo, irmãos, o melhor que fosse zero. Mas o problema, irmãos, nós estamos olhando hoje tanto o problema que não olhamos a história. O mundo tem melhorado, até mesmo na área da ecologia, por mais que os eco-chatos insistam no discurso contrário. Enfim, podemos crer que o cenário está melhorando do ponto de vista humano. A paz e segurança, anunciada no nosso texto, estão se tornando cada vez mais e mais uma realidade. E o homem, finalmente um dia pensará, meus irmãos, que chegou lá e que não precisa de um amigo imaginário no céu mais. Não precisa mais de uma ideia de religião, porque ele já resolveu todos os seus problemas. Porém, as dores de parto acontecerão e não virão seguidas da alegria de segurar um bebê. Muito pelo contrário. Terão, meus irmãos, um final terrível. Eu creio firmemente, meus irmãos, que aquilo que vimos semana passada, o arrebatamento, causará uma confusão e um pandemônio no mundo, que haverá necessidade de um salvador da pátria. Haverá necessidade de alguém que traga uma solução, porque centenas de milhões de pessoas desaparecerão. Eu creio em nome de Jesus que estarei entre elas. E essa verdade, meus irmãos, que acabamos de ver no nosso texto, vai gerar confusão no mundo. Serviços estarão sem emprestadores para eles. Pessoas perderão seus parentes. Casas inteiras perderão todos os seus ocupantes. Líderes, pessoas conhecidas no mundo, desaparecerão. E agora? Confusão e pandemônio. Então, eu creio, meus irmãos, que essa paz e segurança precisará ser restaurada e oficialmente será feito por aquele Salvador da Pátria que o nosso texto vai chamar mais adiante na segunda carta, vai chamar de o homem do pecado, o filho da perdição. Caberá a ele restaurar a paz e segurança. E neste cenário perfeito, diz o nosso texto agora, a destruição virá sobre eles de repente. Perceba, meus irmãos, olha que interessante aqui, que quando Paulo tratou na semana passada sobre o arrebatamento, no capítulo 4, ele disse a nós, os que estivermos vivos, esse é capítulo 4, versículo 15, certo? Paulo se incluiu naquele evento, mas agora Paulo não se inclui. Paulo não inclui os Tessalonicenses, Paulo não inclui a nós, os cristãos. Ele diz agora sobre eles, de repente, virá a destruição. E de modo nenhum eles escaparão. Este é o cenário, meus irmãos, depois das dores de parto. De mal a pior. Nele não estaremos, mas sobre este assunto de não estarmos, nós vamos ver mais adiante no nosso texto. Por ora, precisamos lembrar, meus irmãos, como o conhecimento dessas verdades, a convicção dessas verdades em nós, nos diferencia do que nós éramos antes do Senhor nos encontrar. Nos diferencia daqueles que vivem confiados em si mesmos, nas suas próprias crenças e não acreditam nessas palavras. Essa noite eu quero deixar uma palavra especial para você que nos ouve, presencialmente ou virtualmente. Não confie nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas convicções. Confie em Deus. E Ele está nos dando aqui antecipadamente aquilo que acontecerá com a humanidade. Se você estiver presente nos dias que esses fatos acontecerem, esses fatos que lemos inclusive aqui em Apocalipse, jamais erga seu punho a Deus dizendo, você me enganou, porque o Senhor avisou. Ele vem julgar a terra, julgará os povos com justiça, com retidão. E julgará, meus irmãos, com misericórdia aqueles que se entregarem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso resgate. É a Ele que nós devemos confiar no dia do Senhor. A mensagem da volta de Jesus nos traz muita informação, mas também nos forma, nos forja.
nos muda e deve influenciar, meus irmãos, o nosso dia a dia. A tranquilidade que ela nos traz sobre o futuro deve ser acompanhada da agitação de querer anunciar que o rei está voltando. Deve ser acompanhada do desejo de receber esse rei de forma digna. Deve ser acompanhado de alguém que conhece essas verdades e molda a sua vida por causa dessas verdades. Eu creio, meus irmãos, que uma compreensão correta da volta de Jesus é um tremendo antídoto, anti-mesmice, anti-religiosidade, anti-marasmo, você estar parado, omisso, porque nos move a uma vida mais compromissada, uma vida mais ativa, uma vida mais intencional com o nosso Deus. Que seja essa, meu querido, a sua perspectiva nessa semana, seja esse o efeito sobre a sua vida nesta semana. Que Deus fale o seu coração profundamente, ainda mais através dessa palavra, e que essas palavras possam trazer consolo e trazer desafio a todos nós. Que Deus nos abençoe. Deus querido, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra e como ela nos conduz de maneira firme. Como é bom saber, ó Deus, que não temos surpresas a aguardar. Aquilo que irá acontecer na nossa vida, se aqui ela se extinguir e passarmos para a eternidade, já está prometido. Aquilo que acontecerá com nós, se nós ouvirmos o toque da trombeta, enquanto aqui estivermos, já está anunciado, já está confirmado, já está prometido. Ó Deus, que os fatos da tua palavra no futuro possam moldar o nosso presente, possam mudar o nosso presente. Da mesma forma eu oro por aqueles que estiverem ouvindo esta palavra, que eles possam compreender a urgência de atentar para as palavras do Senhor diante da iminência da volta de Cristo. Esta pode ser, inclusive, a última oportunidade que eles têm de se render a Cristo como Senhor e Salvador. Que eles não endureçam seu coração, mas possam se render, reconhecendo-se como pecadores, reconhecendo-se como necessitados de um Salvador, que é Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém.